Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Superbrands. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Superbrand, Super Talks. Neste episódio nós vamos fazer uma viagem no tempo, através de marcas com passado, com presente e com futuro. Portanto, marcas que são históricas, mas marcas que vão deixar história seguramente com a relação com os consumidores. Algumas começaram há muitos anos atrás e outras seguramente daqui a muitos anos cá continuarão. Na verdade, muitas das relações com os consumidores, antes dos smartphones, das redes sociais, das televisões a cores, etc., algumas das marcas que nasceram nessa altura hoje continuam cá e continuam-nos a deixar fazer e acreditar nisto, e são uma referência para nós, para os filhos, para os pais, para os avós, e continuam ao longo do tempo. Para falar sobre este tema, nós trouxemos hoje aqui como convidado o Francisco Pinho da Costa, responsável de marketing da Imperial. Francisco, bem-vindo, obrigado por estes contributos que vais deixar. Obrigado pelo convite. A Imperial é uma empresa na área da chocolataria, portanto tem marcas icónicas para a cultura portuguesa, a Regina, a Pantagruel, as Pintarolas, o Jubileu. Portanto, eu sou assumidamente suspeito porque sou muito goloso, ainda por cima, portanto tenho esse problema. O Francisco é licenciado em Economia, com mestrado em Finanças, portanto é uma área de grande rigor sempre. Iniciou o percurso profissional no Superboc Group, portanto nessa área, uma área muito diferente, e hoje aqui nesta área muito doce, não é, Francisco? E portanto, obrigado por teres vindo hoje e por estarmos aqui nesta nossa conversa. E eu começava por deixar exatamente isto, que é quando nós falamos nestas marcas conhecemos todos tão bem, a Pantagruel, a Regina, as Pintarolas, adoro esse nome, o Jubileu, obviamente, é impossível nós no fundo ficarmos indiferentes a essas marcas, porque automaticamente somos transportados para o universo histórico no fundo, e para a tradição e ao mesmo tempo para a inovação que vai acontecendo e vai passando de geração em geração. E portanto era um bocadinho por aqui que se calhar começávamos a fazer esta viagem no tempo, não é? Pedir-te a ti que partilhasses connosco um bocadinho destas histórias, como é que estas marcas continuam a ser de facto tão icónicas. Antes de mais, agradecer o convite. É uma oportunidade excelente e um tema bastante interessante. Estas marcas de facto têm um peso, eu diria até na cultura portuguesa muito grande, porque mais do que a história, ou esta tradição de realmente estarem cá há muitos anos, são marcas que construíram uma relação com o consumidor e ganharam uma importância tal que ultrapassam o próprio produto. Levam o consumidor para este universo, como dizias há pouco, quase paralelo, quando falamos de Pintarolas. O nome Pintarolas, de facto é interessante porque são marcas, e no caso de Pintarolas, uma marca que entrou no mercado, um produto para crianças, muito colorido, e que de repente olhamos aos dias de hoje e quase que se confunde com a categoria onde está. As pessoas querem comer Pintarolas. As Pintarolas são a marca e são a categoria. Portanto, de facto, realmente, na sociedade portuguesa, estas marcas ganharam este elan, este peso. E a mesma coisa com Pantagruel. Quer dizer, hoje em dia, quantas vezes já não ouvimos dizer mousse sem Pantagruel não é a mesma coisa? Isto é algo que realmente vem de trás e que as nossas mães dizem, que as nossas avós também dizem, e que, de facto, quando vamos, obviamente o produto tem a sua qualidade, mas também se cria este universo, faz parte da família, é nosso. E com Regina, ainda mais, a questão da Portugalidade, acaba por ser quase uma bandeira no mundo do chocolate, quando falamos nas tabletes de frutas, nas sombrinhas, no Regina clássico, ou até mesmo na caixa de furos, que nos leva para uns anos atrás, quando tínhamos nas mercearias, os furinhos, para tirar um chocolate. Portanto, as marcas foram, com os seus produtos, que também são icónicos per si, construindo uma relação de proximidade e quase intrusando-se com o consumidor, entrando nos nossos lares de forma sorrateira, e de repente parece que fazem parte deste nosso mundo e desta nossa família.
Eu aqui só quase que tenho vontade de dizer isto. De facto, pensar nisto é uma grande pintarola. Porque de facto, como tu dizes e bem, há marcas que deixam de ser o produto em si e passam a ser uma palavra completamente icónica, como dizermos um Tupperware, independentemente da marca ou falarmos nos post-its, já falámos nisso tantas vezes. Efetivamente é isso, é uma pintarola, isso não há dúvida que a mensagem fica já. E da tua experiência, no fundo, ao longo dos anos e com o passar dos anos, como é que tu sentes que é possível, qual é que é o grande desafio que se coloca às marcas para conseguirem isto? Ou seja, manter os seus valores, manter a sua identidade, mas ao mesmo tempo irem construindo este impacto que vão gerando. Ou seja, quais é que são os aspectos, na tua visão, mais importantes para que isso aconteça? Olha, eu acho que há duas vertentes. Uma que eu acho que é muito importante muito importante, eu diria, se calhar é a vertente mais importante para qualquer marca, não só as históricas, ou as tradicionais ou as icónicas, que é o contacto consumidor. Ou seja, quando digo contacto, não é o comunicar, o impingir quase a informação, é o entender, é o absorver a informação que o consumidor tem para nos dar. Porque só neste contacto é que realmente uma marca compreende as necessidades atuais e eventualmente tentar desenhar aquilo que são as necessidades futuras. Quando falamos de marcas icónicas e tradicionais, isto é muito importante, mas depois há uma outra vertente que traz, a meu ver, uma responsabilidade acrescida, que é: estas marcas icónicas não estão a comunicar há 5 anos. Estão aqui há gerações. Construíram um legado, uma história, uma posição, uma relação com o consumidor desde há muitos anos e que geram no consumidor de hoje e no consumidor do passado e irá gerar no consumidor do futuro ideias e concepções quase no inconsciente do consumidor. Portanto, isto é muito forte. Quando uma marca consegue gerar valores no inconsciente do consumidor, é importante não os perder. E é aqui que quando eu falava da responsabilidade, que entra esse ponto, que é: quando queremos fazer evoluir a marca, temos que estar muito atentos ao que o consumidor diz, e é crucial responder às necessidades do consumidor, mas também é muito, muito importante responder àquilo que é o legado. Não querer só responder ao consumidor, porque essa resposta pode eventualmente defraudar expectativas que estão no seu inconsciente e hipotecar aquilo que é o legado que a marca construiu ao longo de gerações. Portanto, há quase 2 pistas a correr em paralelo, que eu acho que são cruciais para que estas marcas icónicas permaneçam com a força que têm. Certíssimo, ou seja, nós falávamos disto, ou seja, Portugal tem muitos exemplos de marcas que se mantêm no mercado há muitos anos, e que obviamente, como tu disseste bem, independentemente do número de anos que têm, elas têm que se ir adaptando ao consumidor, à forma como o mercado vai evoluindo. Na tua perspectiva, como é que de alguma forma se combina como é que se conjuga esse equilíbrio entre manter a tradição e acompanhar a inovação? Ou seja, é obviamente sempre um desafio enormíssimo, não tenho dúvida, mas, ou seja, na tua visão de experiente, profissional, como é que tu vês esta necessidade de fazer este equilíbrio entre a tradição e a inovação? Olha, deixa-me dizer-te uma coisa, que é, se calhar, eu acho que o desafio, por vezes, é ultrapassado quando vou dizer, desmontamos, se calhar, o que é tradição e o que é inovação. Porquê? Porque a tradição, e essa é a nossa tendência, a tradição traz um peso. Um peso que, por um lado, é um legado que é bom e positivo, mas há também uma associação inconsciente, geralmente do consumidor, e nós como pessoas, de que tradição tem algo de velho, de passado, podemos até dizer que tem pó. E é importante desconstruir esta visão de tradição. Ou seja, se pensarmos, por exemplo, no Natal. O Natal é uma época tradicional, onde tendencialmente e sempre foi, onde nos encontramos com a família. E temos o jantar de Natal, é quase o que cataloga o Natal. Mas também, se pensarmos um bocadinho a fundo, o Natal já não é só isso. O Natal evoluiu, prolongou-se no tempo. Hoje em dia fazemos os jantares com amigos chegados, com amigos que estão distantes, que vivem noutros países. Fazemos também trocas de presentes com eles, com jogos, o amigo invisível. Portanto, de facto, se pensarmos, são outras tradições, novos rituais, que nascem dentro de outra tradição. Ou seja, o próprio Natal, que é um momento tradicional, já inovou, exatamente. E é aí que eu vou chegar. Quando pensamos naquilo que é uma inovação, ou seja, a introdução
melhorias, novidades que trazem valor, resolvem problemas, criam oportunidades. De repente começamos a ver e espera aí, isto também acontece nas marcas ou nos momentos tradicionais. E portanto, se pensarmos a fundo, uma marca pode ser tradicional sem ter inovado ao longo do tempo? De facto a questão é essa. Porquê? Porque estas adaptações, evoluções, inovações que nós vemos, neste exemplo muito concreto do Natal, não é nada mais do que a adaptação de uma época àquilo que é a sociedade atual. Portanto, se uma marca ou se um momento não tem essa componente, eventualmente não poderão ser chamadas tradicionais no futuro. Portanto, eu acho que é um bocadinho essa desconstrução que nos leva a conseguir conjugar estes dois conceitos. E há aqui um terceiro tema que eu vou pôr em cima da mesa, que é obviamente tão ou mais desafiante que a tradição e a inovação, e que para as marcas seguramente, nomeadamente marcas como víamos como passado, que tem a ver com a concorrência, ou seja, as marcas querem permanecer no mercado, têm que estar atentas à concorrência, independentemente da sua história. Há várias marcas que tiveram história durante muito tempo e acabaram por desaparecer do mercado. Como é que, na tua visão, uma marca com história e com um percurso longo se deve manter? O que é que tem que fazer para se manter relevante no mercado, que obviamente é cada vez mais diversificado, mais competitivo? Portanto, o digital traz aqui muita desta confusão, de alguma forma, mas também muito destas oportunidades. Onde é que diariamente surgem novidades? Portanto, como é que isto se gera? Como é que se gera todo este desafio? Olha, um bocadinho, e retomando se calhar um ponto que falávamos antes, eu continuo a dizer, e se calhar pode soar repetitivo, eu sou muito apologista do compreender o consumidor. E compreender o consumidor não é só perceber que mensagem e como é que eu vou embrulhar a marca e convencê-la a comprar a marca. Não, compreender o consumidor é um bocadinho mais do que isso. Compreender as suas preocupações, os seus hábitos de consumo, inclusivamente o seu consumer journey, que plataformas utiliza. Portanto, a inovação e a forma como as marcas se adaptam, porque quando falamos de novas marcas, a verdade é esta, que as novas marcas que entram e têm impacto é porque causam alguma disrupção no mercado, são inovadoras, utilizam novas plataformas. E as marcas que estão no mercado já há mais tempo, no fundo, têm que se adaptar. E é um desafio também para evoluírem. Obviamente há um foco no consumidor, mas aprende-se com a concorrência. E é importante as marcas também compreenderem isso. Agora, o que é que eu acho que as marcas efetivamente têm que fazer para se manter no mercado é saberem que há esta entrada, como dizes, escutar o consumidor e a partir daí saber que há toda uma panóplia de variáveis e materiais que podemos utilizar para entregar ao consumidor aquilo que ele realmente precisa, seja através do produto, com novas fórmulas, novos formatos, seja através da comunicação. Hoje falamos em Instagram, amanhã em TikTok, falamos em televisão, em outdoor, e conciliamos isso com o que estamos a comunicar em ponto de venda. Portanto, há uma panóplia de formatos com os quais as marcas podem interagir com o consumidor e demonstrar-lhes aquilo que a marca é e aquilo que é a experiência que a marca pode entregar. Claro, é um desafio cada vez maior e no fundo, se olhássemos há uns anos atrás, havia uma fábrica, da fábrica ia para os caminhões e chegava às lojas, depois surgiram os supermercados, depois os hipermercados, depois surgiu o digital e, portanto, neste momento hoje a marca produz, mas a partir daí tem que distribuir para milhares de sítios e canais completamente diferentes, adaptar-se, não há dúvida nenhuma nisso. E, portanto, estando atento de alguma forma às novidades e aos movimentos que o mercado está sempre a fazer, como é que na tua visão se conciliam duas coisas que são tão interessantes, que é como é que se responde às expectativas dos consumidores mais jovens, ou seja, tem uma visão diferente, obviamente há muitas gerações que isso é assim, mas por outro lado eu tenho que conseguir manter a relação que tenho já com consumidores que já estão fidelizados, portanto com pessoas que gostam da minha marca. Como é que se gera isto? Isto é um desafio gigante, acredito. É por há uma razão não, mas há também o reverso da equação, que eu diria que é o que torna o desafio ainda maior, que é um consumidor fidelizado é um potencial novo consumidor para as outras marcas e um potencial novo consumidor meu, digamos assim, é eventualmente um consumidor fidelizado a outra marca. Portanto, isto é todo um puzzle que tem que ser trabalhado. Mas, obviamente, há objetivos e há formas diferentes de trabalhar cada tipo de consumidor. Naturalmente, os fidelizados, mais que tudo, há que garantir, porque se são fidelizados,
é porque eles confiam na marca, têm uma relação com a marca. E como essa relação existe, e como uma relação de pessoas também existe, elas têm que ser nutridas. Têm que continuar a dar conteúdo e carinho para que o consumidor continue a acreditar e a confiar na marca à qual está fidelizado. Portanto, é preciso, e não só entregar aquilo que são as necessidades atuais, mas começar a desenhar as necessidades futuras e tentar antecipá-las. No que toca aos novos consumidores, o desafio é outro. Ou seja, se estivermos a falar de marcas icónicas, podemos partir com um pé já mais dentro naquilo que é o funil, não é? A notoriedade, de certa forma, já existe, há esse reconhecimento. No entanto, se não são consumidores da marca, é porque ainda não se despertou o interesse, não faz parte da consideração desse consumidor quando está a desenhar a sua lista de compras ou quando está no linear, e portanto tem que se fazer um caminho de gerar esse interesse e levá-lo eventualmente até ao ponto de venda para ele nos dar aquele primeiro sinal de que tu estás a entregar-me algo e eu vou arriscar, eu vou investir para poder sentir se realmente vale a pena. E a partir daí, obviamente, isso é o primeiro grande sinal, o que gera o brilho nos olhos de quem gera marcas, que é estamos a conseguir chegar ao consumidor. A nossa mensagem realmente é interessante e o nosso produto está a dar uma boa experiência ao consumidor. E a partir daí, num período que naturalmente é longo, começa o namoro, digamos assim, até concretizarmos esta conversão para consumidor fidelizado. Ok. Nessa tua perspectiva e nessa tua visão tão organizada, olhando agora para esta primeira perspectiva do passado, na tua visão, o que é que permite a uma marca que se torne histórica? Ou seja, quais é que são os critérios que são completamente importantíssimos para que essa marca se torne icónica? Ou seja, uma marca pode estar a ser lançada hoje, mas se isso fizer parte da sua estratégia de que ela se quer tornar uma marca icónica, quais é que são, na tua opinião, os aspectos importantíssimos que têm que ser tidos em consideração? Eu acho que eu sinto que as marcas têm, antes de mais, pondo isto noutra perspectiva, se uma marca se lançar hoje com essa ambição, quem a lança tem que ser muito paciente, porque uma marca icónica, obviamente, a expectativa vai demorar, tendencialmente demora. Obviamente nós vemos alguns unicórnios que conseguem atingir patamares inclusivamente globais num curto espaço de tempo, mas se virmos isto numa amostra mundial, não é o percurso normal. Portanto, há que ter alguma paciência, há que descobrir qual é o seu território, a sua mensagem, o seu core, digamos assim, o seu coração, que é que vai bombear o sangue para tudo que vai enraizar a marca, compreender muito bem o consumidor e no final do dia, e olhando aquilo que falámos das marcas icónicas no início, vai ter que construir uma mensagem que ressoe, que realmente quando o consumidor consome, se for um produto ou usa, se for um serviço, que não seja mais que ou melhor, que seja mais que uma dentada, que seja mais que eu apanhar um carro. Não, que realmente eu sinta algo mais, que me leve para além disso. Portanto, há que construir um universo com o qual o consumidor se identifique. Aqui puxando um bocadinho o fio a uma marca com a qual trabalho diariamente. Se pensarmos no caso de Regina, e sabemos por consulta ao consumidor e é o que nos transmite, a Regina ao consumidor transmite-lhe um sentimento. É curioso que é uma espécie de um carinho muito nosso, muito português, e que é, na minha perspectiva pessoal, quando comecei a trabalhar a marca e realmente a receber estes feedbacks e comecei a pensar nas minhas experiências, pensei realmente isto, nunca tinha pensado, o tal inconsciente, mas faz sentido. O dar um bombom à minha mulher quando ela está mais em baixo, levo-lhe um bombom coração de Regina, dar uma sombrinha ao meu afilhado depois de uma tarde de diversão, levar as amêndoas Regina na Páscoa aos meus padrinhos. Eu começo a pensar e digo, eu não estou a dar-lhes chocolate, não lhes estou a dar um chocolate de qualidade, eu estou a dar-lhes um sentimento, estou a marcar um momento com alguém que realmente me é importante. E quando uma marca consegue isto, e acho que é por isso que tem que lutar,
realmente aí eu diria que merece o título de icónica. De marca icónica. É interessante, obviamente, nós quando pensamos nisto, e agora não falando apenas nas marcas portuguesas, pensarmos obviamente numa Coca-Cola, numa Mercedes, ou seja, são obviamente marcas que são icónicas a nível mundial e portanto há muitas décadas que são. Nesta tua opinião, portanto, que marcas é que consideras que de facto são icónicas? E como eu dizia há bocado, se falarmos num Tupperware, a gente até pode não comprar um Tupperware, mas eu nem sei dizer outra coisa que não seja assim, não é? Já falamos verdade, já não há outro nome quase. Não há outro nome. Ou seja, na tua opinião, que marcas é que consideras de facto icónicas e bons exemplos nesta perspectiva de terem conseguido prosperar no tempo sem perderem a sua identidade e mantendo-se relevantes no mercado? Ou seja, como é que essa marca que já tem passado efetivamente se mantém e se espera que continue no futuro? Sim, eu diria que há... As tuas são obviamente, as marcas que tu geres são obviamente um bom exemplo disso. Sim, mas obviamente há outros bons exemplos, seguramente, claro. noutras áreas. Não, uma delas, tu acabaste de referir, que eu diria que é uma marca icónica e que trabalha também muito bem aquilo que é a sua parte histórica, não deixando de ser super atual, que é a Coca-Cola. Quer dizer, nós conseguimos ver a evolução, está mais que registada a evolução desta marca, e é interessante como olhamos para a sua comunicação, o seu produto dos anos 50, 60, 70, 80 e vemos esta evolução, esta adaptação àquilo que é a sociedade. Uma marca pop, uma marca que realmente conseguiu acompanhar, não perdendo o seu, digamos, o seu lastro, o seu legado, para chegar aos dias de hoje e ser uma marca totalmente atual e icónica ao mesmo tempo. Outras marcas que fazem o mesmo, eu diria uma Nike, marca totalmente aspiracional, uma Adidas, também pondo assim as duas grandes marcas desportivas, também têm o seu vai além da roupa desportiva, tem uma sensação de alcance, de capacidade, de tu efetivamente conseguires fazer. Temos outras, as cadeias de fast food, quando falamos de uma KFC e dos ingredientes secretos que utiliza e a combinação de especiarias, que constrói isto também desde há muitos anos. Portanto, eu diria que há uma panóplia de marcas globais que são icónicas e que trabalham esta componente de mais que tudo, de atualização, sem perder nunca aquilo que foi o legado construído ao longo de gerações. E é engraçado porque nós, no âmbito do próprio projeto Superbrands, como sabes, a avaliação é feita de uma forma completamente transparente e idónea. No panorama nacional é muito engraçado que nós já temos reconhecido e tem acompanhado várias vezes marcas que são completamente icónicas em termos nacionais e que são completamente distintas, mas que são referência. Ou seja, temos o exemplo de uma Branca de Neve que tem 70 anos no país, quer dizer, verdade. É um conceito. Quando se fala em CP é quase o equivalente à palavra comboio, portanto não há outra forma de dizer isso. Já tem 170 anos em Portugal. Temos um Banco Montepio também com 170 anos. A CP tem quase 170, mas o Montepio tem mesmo 170. Uma Vista Alegre faz este ano 200 anos, portanto são 2 séculos de história em Portugal e já a operar também em muitos países. Quase sinónimo da boa porcelana. Exatamente. Ou seja, se pensarmos na área das bebidas, o licor Beirão já tem quase 100 anos, uma Água do Luz tem 150, ou seja, isto mostra-te, na tua opinião, que nós temos, do ponto de vista de país, efetivamente uma cultura de valorizarmos coisas que apesar de tudo são nacionais, apesar de, curiosamente, termos uma cultura em que falamos muito línguas estrangeiras, integramos muito com pessoas estrangeiras. Como é que tu sentes como é que se gera isto? Ou seja, o que é português, mas de alguma forma temos que ir internacionalmente, e se calhar também é um desafio que tu tens na tua atividade diária, não é? Que é, além de Portugal e dos nomes serem relacionados com a própria cultura portuguesa, como é que se leva isto depois a ser importante, durar tantos anos? Como é que isto se faz? Eu acho que há duas vertentes. Primeiro, não falando de mim, mas falando de forma genérica, acho que temos pessoas muito capazes, isto não é só desta geração, é de gerações, a trabalhar as marcas e as empresas portuguesas, porque de facto, como dizes, e a lista, se quisesses, continuavas a dizer marcas e empresas que não acabava. Nós temos
o que é nacional é bom, essa frase faz muito sentido, não só pela qualidade do que fazemos em termos de produto, mas também as marcas que o trabalham. Portanto, acho que é importante também ter isso em conta. Temos recursos humanos muito bons. Depois temos também uma cultura, e acho que isso é muito nosso, de valorizar o bom trabalho que é feito dentro, e valorizar as nossas marcas. Obviamente somos receptivos ao que vem de fora, marcas internacionais, estas marcas icónicas globais, mas de facto as nossas marcas continuam a ter um peso muito relevante na nossa cultura. E há um ponto também que é muito importante, que é: as nossas marcas são relevantes, mas não são relevantes apenas em Portugal. Há de facto muitas marcas nossas, apesar de não ser aquilo que diria eu no nosso dia a dia, né? Seja quase a nossa preocupação, não é? Quando vamos a um café pedimos uma marca, ou quando vamos às compras e compramos determinada marca, não pensamos isto venderá lá fora. Mas de facto há marcas que têm uma componente, empresas têm uma componente de exportação muito, muito forte. Obviamente não será, ou será mais difícil fazê-lo em mercados com os quais a cultura não seja de proximidade. Digamos um exemplo, a Índia. Levar as nossas marcas para a Índia será um desafio maior, mas há muitos mercados com os quais temos proximidade e que os hábitos de consumo, aliás, são relativamente próximos, com os quais, onde estas marcas também prosperam. Estou obviamente aqui, assim, top of mind a falar, por exemplo, dos Palop, onde a própria língua, a cultura é muito próxima. Os mercados onde temos uma grande comunidade portuguesa, os mercados da saudade, onde também, obviamente, os nossos compatriotas adoram consumir as nossas marcas e que facilitam, muitas vezes, a nossa entrada nesse mercado e levar até novos consumidores que não portugueses. Portanto, isto estando aqui um bocadinho a volta ao texto da pergunta que estavas a fazer, eu acho que realmente as nossas marcas são, em muitos casos, verdadeiros portentes de qualidade, tanto a nível de produto como a nível de marca e de valores que transmitem. Porque este é sempre um grande desafio que se coloca, ou seja, sendo Portugal um país pequeno, uma comunidade pequena, obviamente isto levanta um nível de competitividade muito grande, em particular para marcas em áreas semelhantes que vêm de países gigantes com milhões de habitantes. Obviamente isso é um desafio gigante. Na tua opinião, essa visão da marca, quando sai daqui para ir para outros países, como é que ela se ajusta? Ou seja, se ela é uma marca muito nacional, obviamente a própria designação em si às vezes levanta um desafio nos países onde chega. Como é que tu sentes que quem gera marca consegue gerir estes dois lados? Que é eu manter a minha origem, mas adaptar-me à realidade do sítio onde quer entrar. Como é que isso se faz em termos profissionais? Eu se calhar vou começar a soar um pouco repetitivo, mas mais uma vez é reconhecer o que o consumidor, qual é a necessidade do consumidor. E obviamente sem nunca descurar, e aqui volto à parte daquilo que é o core da marca, sem nunca descurar aquilo que são os valores da marca, por caso contrário vai-se estar a trabalhar um Frankenstein, digamos assim. Há que compreender aquilo que é o novo consumidor. Quais são as alterações que sentimos daquilo que é trabalhar na cultura portuguesa e nos novos mercados que precisamos de ajustar. E este ajuste, obviamente, vai 360, é os formatos do produto, é as plataformas em que comunicamos, é a própria interação nas lojas. Basta andarmos 1 ou 2 países ao lado de onde estamos e começamos a ver dinâmicas das cadeias de distribuição totalmente diferentes daquelas em que vivemos. O próprio retalho, o Horeca, completamente, uma dinâmica totalmente distinta da que temos em Portugal. Basta ver situações, basta subir do sul da Europa para o norte da Europa. Nós gostamos de estar na esplanada e o consumo se calhar potencia um tipo de produtos, e no norte da Europa a partida está-se mais dentro, chove mais, faz mais frio. Portanto, há que haver um ajuste àquilo que é o enquadramento do consumidor local, mais uma vez, e reforço, sem nunca descurar aquilo que a marca é no seu core. Certíssimo, ou seja, na verdade nunca havendo soluções perfeitas, nós temos que saber ir adaptando
não Claro. só ao tempo quando ele passa, como aos locais onde nós estamos. Exatamente. É um bocadinho a mensagem que fica. Olhando para vocês, ou seja, com as marcas icónicas e históricas que vocês têm, ou seja, o passado está garantido, o presente está garantido, o futuro é sempre um desafio, não é? Sim. Obviamente. Como é que no fundo se vão gerindo estas evoluções? Ou seja, há decisões que têm que ser tomadas. Obviamente, no pré-Covid havia um determinado contexto cultural. Em 3, 4 anos, obviamente, há muitas coisas que mudam drasticamente. A parte do digital assume uma importância gigante. As lojas, se calhar, vendem, mas vende-se também muito mais em plataformas. Ou seja, estas alterações que surgem, como é que tu vês aqui os desafios da próxima década, se quisermos, em termos de visão estratégica para as marcas? Mais que tudo, eu acho que há que ter uma capacidade de adaptação brutal e rápida. Ou seja, a agilidade está hoje, mais rápida hoje. Claro, nós vimos isso. Eu acho que o Covid mostrou-nos o quão rápido o ser humano se consegue adaptar e dar esses saltos, e acostumou-se. O consumidor apercebeu-se que é possível fazer estas mudanças, e o próprio consumidor vai fazendo mudanças a uma velocidade muito superior ao que acontecia há uns anos atrás. Portanto, acho que cada vez mais as marcas têm que estar preparadas para saber fazer este jogo de cintura, digamos assim, de manter, obviamente, as suas forças, as suas armas, os seus territórios core, e saber jogar e adaptar-se com aquilo que o próprio mercado vai ditando, porque no final do dia, e podemos dizer o que quisermos, pelo menos na minha visão, os verdadeiros donos das marcas acabam por ser os consumidores, porque eles é que definem se a querem consumir ou não no final do dia, e portanto as marcas têm que realmente fazer esse caminho e acompanhar as necessidades, que hoje em dia, como dizíamos no início do que estava a dizer, mudam a uma velocidade estonteante, e as marcas tenham sido eficazes no passado, tenham sido eficazes no presente, se querem ser eficazes no futuro, vão ter que aprender a ganhar essa velocidade. Fazendo aqui um paralelismo com o Euromilhões, quase, se quisermos, vou deixar aqui um desafio grande, que é, obviamente há marcas que surgiram muito recentemente e que no fundo rapidamente aparecem com notoriedade. Isso varia de país para país, obviamente. Tu sentes que de marcas que sejam recentes há alguma que possa vir, não tendo passado, portanto sendo uma marca do presente, que possa vir a manter-se icónica e venha a ser histórica no futuro? Há algum exemplo que consigas identificar assim? É uma pergunta completamente não prevista, mas que me fizeste inspirar. É um bom desafio. E sim, é uma questão difícil, até pelo que vimos recentemente. Fazendo se calhar um ponto de diversão, e dando uma resposta um bocadinho ao contrário do que estavas à espera. Eu acho que as marcas que estão a aparecer, e são muitas, e diria que esta questão das marcas artesanais, acho que também é uma componente. Também estamos falamos disso na questão das cervejas, há também no chocolate, e começa a aparecer em vários segmentos. Mas estão a fazer, acredito eu, e sinto que estão a fazer o caminho de forma paulatina, um caminho paulatino, desculpa, portanto, passo atrás de passo, e a criar esse caminho. É difícil dizer se vão ultrapassar esse escalão, digamos assim, e alcançar uma marca histórica. E é mesmo muito difícil de antecipar, porque, quer dizer, é jogar no Euromilhões. Agora, uma coisa podemos dizer, e vai no sentido oposto, que é um bocadinho o que vimos com marcas que algumas conseguem atingir muito rapidamente e que são recentes, quase o nível de icónicas. E temos um exemplo recente da Farfetch, que foi um exemplo de Portugal, de evolução, de crescimento, de velocidade, de atingir patamares inacreditáveis muito rápido, mas que também teve um contratempo grande, e que foi no caminho inverso. Eu acho que estão a aparecer novas marcas também a fazer um caminho muito positivo de crescimento. Acho que estão também a tomar esse tempo, ainda que estejam a crescer a velocidades algumas mais rápidas, mas mais que tudo
e voltando ao que dizíamos, para chegar ao ponto de icónica, eu acho que depois tem que garantir esse momento durante um período longo de tempo e sustentá-lo. A consistência é, portanto, um dos temas centrais nesta. Eu diria que resumia bem este meu circular, digamos. É obviamente muito importante. Pronto, e é assim, isto o tempo voa, não é? Portanto, o passado, presente e futuro. O nosso futuro aqui da nossa conversa está a chegar a uma fase já final, é rápido. E gostava de alguma forma, de todas estas mensagens interessantes que já aqui nos deixar-te aqui um desafio, que é um pedido de partilha, no fundo, ou seja, ao longo da tua vida, qual é que foi, no fundo, o melhor conselho profissional, ou pior, pode deixar como referência um ao outro, o melhor conselho profissional que já recebeste, que te tenha ajudado efetivamente e que tenha inspirado a gerir este conceito da história e de nós mantermos este conceito de coerência? Eu diria que uma boa pergunta. É a pergunta para $1 milhão. $1 milhão. Não, mas acho que te consigo responder pensando bem. Julgo que pensando naquilo que foi também a nossa conversa, acho que quando é mais importante fazermos ou estarmos focados em 2 ou 3 pontos e executá-los de forma bonita, digamos assim, realmente, e que seja efetivamente valorizada pelo consumidor, do que tentar executar várias e esperar que todas corram às mil maravilhas, que vai ser impossível, naturalmente. Portanto, o estar focado e entregar bem, por vezes, vale mais do que uma mão cheia de ações que não conseguiram ser bem entregues. Portanto, ficar focado, entregarmos bem, são 2 mensagens importantíssimas que nós não devemos perder, porque obviamente é isso que nos vai permitir, no nosso presente, aproveitar o passado e trabalharmos o futuro que nós temos. Acho que, Francisco, que a mensagem ficou muito bem passada. Estamos efetivamente aqui a chegar ao fim. Queria-te agradecer, obviamente, todas estas declarações que são inspiradoras, obviamente. E, portanto, nós, no fundo, chegamos ao fim de mais um episódio das Super Talks by Superbrand. Portanto, no fundo, estaremos de volta. Não se esqueçam que o episódio pode ser sempre ouvido no podcast da RFM e nas restantes plataformas. Francisco, muito obrigado. Esta fonte de inspiração é sempre ótima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Super Talks by Superbrands.